Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de ensino religioso. Esta será a nossa aula de número 12. Prestem bastante atenção. Hoje iremos tratar de um tema bem interessante. Esse tema é resiliência. Resiliência é uma palavra que está na moda. E para os nossos dias, para os nossos momentos, essa palavra ela se faz bastante necessária. Vamos ver o significado desta palavra no dicionário. Primeiramente, quero que vocês observem essas imagens, porque elas estão relacionadas a um dos significados de resiliência, porque essa palavra ela tem diversos significados, tá bom? E a gente vai ver alguns deles. Observem aí essas imagens. E vamos agora ver o conceito de resiliência no dicionário. Observem. É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetida a uma deformação elástica. Então, esse conceito está relacionado com a gravura anterior, mas vamos ver outros conceitos. A origem da palavra resiliência. Então, resiliência é uma palavra de origem latina. A origem de resiliência pode ser encontrada na palavra resilire, formada pelo prefixo re e pelo verbo salire. No sentido figurado, essa palavra resiliência é a capacidade de recobrar-se, de recobrar a antiga forma depois de passar por um momento difícil. Todos nós passamos por momentos difíceis. Então, no sentido figurado, essa palavra ela tem esse significado. É algo como saltar de novo, voltar à antiga forma, ser aquilo que você era antes de uma grande pressão. Agora vamos ver o que é resiliência na ecologia. Como eu disse, a gente vai ver alguns significados de acordo com a área. Na ecologia, essa palavra é usada para identificar um sistema que, depois de uma grande perturbação, ele retornou ao seu equilíbrio. É o exemplo daquela plantinha no início. Vocês observam lá que lá a terra estava muito seca, rachada, e a plantinha estava lá, tentando sobreviver. Então, resiliência na ecologia é isso, é a capacidade de um ecossistema tem de recuperar suas características. Vamos ver outro significado. E o que é resiliência na administração? Então, na administração é a capacidade de transformar uma adversidade em possibilidade de superação. Por exemplo, é a capacidade que os profissionais têm de se adaptar às novas mudanças, porque nós sabemos que em qualquer ambiente surgem diversas mudanças. Então, resiliência é essa capacidade de se adaptar com facilidade a esses novos desafios, a essas novas mudanças. Veremos mais um significado de resiliência, que é a resiliência na psicologia. Então, a resiliência na psicologia é a capacidade que o indivíduo tem e desenvolve de enfrentar os seus próprios medos, de enfrentar as suas próprias lutas pessoais, suas crises pessoais e voltar àquilo que era antes. Porque sabemos que na nossa vida, durante toda a nossa vida, a gente enfrenta várias dificuldades. A gente enfrenta crises pessoais, enfrenta problemas em relacionamentos, problemas no ambiente escolar, quando é estudante, problemas na família. Então, na psicologia, isso é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, se adaptar a essas mudanças e superar esses obstáculos. Então, na psicologia, esse é o significado de resiliência. Então, resiliência significa o que, então? Resiliência, tá faltando o acentinho do E, mas não tem problema. Resiliência é voltar ao seu estado normal. Resiliência é ser aquilo que a gente era antes da crise. Ser resiliente é ser aquilo que a gente era antes da pressão, antes do choque.
que você faz depois de um choque? O que vocês pensem aí? Depois de passar por um grande problema, depois de passar por um grande susto, como vocês reagem quando algo muito difícil acontece na vida de vocês? Então, alguém que é resiliente é alguém que é flexível. Alguém que, mesmo sofrendo, mesmo envergando, ele não quebra. Ou seja, que mesmo aquele problema atingindo ele, machucando ele não quebra. Ele volta ao seu normal. Ele sabe enfrentar aquele problema e se adaptar, voltar a ser o que ele era antes. Ele não muda devido àquele problema. É alguém que, mesmo quebrando, ele consegue se reconstruir. Ele consegue ser aquilo que ele era antes. Porque vocês podem observar que no mundo de hoje, muitas pessoas, quando passam por um problema, elas tendem a entrar em depressão, ter problemas de ansiedade e vários outros problemas que vão surgindo, porque primeiro vem os problemas psicológicos, depois vem problemas físicos gerados dos psicológicos ou vice-versa e por aí vai. Então, muita gente amarga depois de um grande problema. Muita gente se fecha. Isso é normal, as pessoas se fecharem depois de um grande problema, depois de uma grande pressão que eles sofrem. Muita gente muda completamente depois que passa por um problema. Não sei se vocês já viram pessoas, conviveram com pessoas assim, que depois de um grande problema, um grande sofrimento, ele mudou. Ele não voltou a ser aquela pessoa que ele era antes. Ou seja, ele não foi resiliente. Ele não teve a capacidade de ser o que ele era antes. Exemplo de pessoa resiliente. Vamos citar apenas um. Quem é este grande homem? Vocês conhecem? Se conhece muito bem. Este é o Nelson Mandela. Por quê que ele foi uma pessoa resiliente? Porque o Nelson Mandela, ele passou 30 anos na prisão. 30 anos. E olha que 30 anos não é 30 dias. Então, por que ele passou 30 anos? Porque ele acreditava que o negro ele deveria ter o mesmo espaço que o branco. Porque lá naquele tempo havia discriminação entre brancos e pretos. Então, por isso, ele foi preso. Passou 30 anos. E depois desses 30 anos, o que aconteceu? Ele saiu da prisão e se tornou o primeiro presidente negro da África. E aí, será que ele foi resiliente? Ele foi. Por quê? Porque ele não perdeu a brandura que ele tinha, ele não se tornou mesquinho, ele não se tornou um monstro igual ele foi tratado dentro da prisão. Então, tudo que ele passou lá dentro da prisão, ele soube superar. Ele não levou adiante para a vida dele. Ele soube superar e voltou a ser o que ele era antes. Vamos concluir. Então, olha, o que podemos aprender desta aula é que nós sigamos o exemplo de muitos, um exemplo que nós estudamos, que foi o do Nelson Mandela, que possamos seguir o exemplo dele, ó. Que ao passar por problemas em que a gente às vezes se sente no fundo do poço, então qual é a melhor saída? A melhor saída é parar de cavar o poço. Porque quando a gente está no fundo do poço, está se sentindo no fundo do poço, a tendência da gente é cavar mais ele ainda. Ou seja, problemas vão surgindo e a pessoa vai infiltrando aquilo dali na mente. Então, você vai só cavando mais ainda o poço. Então, uma forma de sair desse problema, desse fundo desse poço, é reprogramando a sua mente. Reprograme a sua mente. Coloque coisas melhores nela. Outra saída que devemos fazer é reprograme seu coração, encha seu coração de coisas positivas, de coisas boas. Outro, recobre sua energia, tá bom? Outra, a principal de todas, busque a Deus, porque Ele é a solução de todos os nossos problemas. Outra, busque amigos.
Busque pessoas que você ama. Então, só um momento. Busque a Deus e busque pessoas que você ama. Porque quando você consegue se adaptar, quando você tem pessoas amigas, tem Deus, tem pessoas amigas ao seu redor, você consegue se adaptar de uma melhor forma. Você não consegue perder aquilo que você era antes. Então, seja uma pessoa capaz de sair de qualquer fundo do poço. Então, eu quero que vocês sejam assim, capazes de superar os problemas que vierem a surgir na vida de vocês, tá bom? De levantar-se de qualquer queda, de sair de qualquer fundo do poço. Então, aprendam e levem para a vida de vocês o que vocês aprenderam nesta aula de hoje. E o para casa de vocês é elaborar um texto sobre o tema estudado. Vocês podem usar a explicação da videoaula ou podem pesquisar na internet, tá? Fica a critério de vocês. Tchau e até a próxima aula.